E eu quero chamar aqui o Vitor Tomazetti. Cara, muito prazer, é muito legal ter falado contigo hoje aqui, né? Para mim, como eu disse, é uma honra e muito legal aí poder compartilhar um pouco do teu conhecimento com todo mundo que está acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Super agradecido aí pelo convite. É super também legal poder dividir um pouco desse conhecimento, né? Legal sua introdução, que acho que o foco não é só comunicar ou educar os profissionais do mercado, que a gente, né, sempre tenta investir nisso, mas também as pessoas, né? Acho que a gente vai acabar esbarrando um pouquinho nesse contexto aqui. Vai ser legal a gente difundir, comunicar e educar aí as pessoas em relação aos riscos que a gente tem no sistema financeiro, né? Dado que aqui é Brasil, não dá para dormir no ponto, né? Perfeito. É exatamente isso, Vitor. Acho que já estamos alinhados nesse aspecto. Agora a gente mandar a bala nesse conteúdo, mas antes da gente começar a falar um pouquinho do tema, né, que a gente colocou aí do Pix ao cartão, como que os golpistas aplicam fraudes e roubam dados bancários? Que isso aqui é um tema mesmo de curiosidade geral aí, tem muita gente passando por maus bocados aí. Posso dizer aqui que até pessoas muito próximas têm passado por isso, mas antes disso, Vitor, conta um pouquinho de você, como é que tem sido essa sua jornada no mercado de cibersegurança, como que você chegou hoje na posição que você está, o que você já vivenciou, para a gente poder conhecer um pouquinho do Vitor, né, e como que você tem atuado aí nesse mercado. Legal, Lucas. Vou fazer o long story short aqui. Eu começo a fazer já a piada de que eu estou começando a ficar velho, né? Eu sempre gostei de ser o mais novinho da turma ali e tal, da segurança ali das empresas que eu trabalhei. Agora já estou começando a ter mais história para trás, talvez, do que pano para frente aqui, né? Então, eu Pô, eu começo minha sofro com isso carreira... também. Exato, exato. Eu começo minha carreira no Citibank, né? Na verdade, na Credit Card, em 2010. E aí tem uma junção ali de gestão, e aí eu vou para o Citi, né? Então, eu entrei na área de modelagem. Na realidade, eu não entro em risco direto. Eu fico ali cerca de 1 ano, 2, na área de modelagem mesmo, ali de crédito, né? Eu acompanhava alguns modelos de fraude, né? Fazendo análise de performance, mas era muito mais parte estatística ali de modelagem. E aí eu achei a área um pouco monótona para o meu perfil, né? Legal, muito técnica, foi algo que eu sempre gostei, mas aí do ladinho, era dentro do chapéu da diretoria de risco, do ladinho tinha uma área que era mais agitada, tinha uma bagunça maior, o negócio ali era mais, né, quente ali, eu via ali o pessoal sempre ali, todo dia um burburinho, e fui ali me aproximando do time, era o time de risco, né, de fraude ali do Citi, e aí eu acabei entendendo o contexto, né, entendendo que o meu aparato técnico ali de modelagem, eu sempre fui muito técnico, cabia ali dentro da área a ser utilizado, assim como na área de modelagem eu estava utilizando, só que com uma atividade, uma disciplina muito mais viva, né, mais rápida, que é a parte realmente de prevenção a fraudes. Então, fico 2 anos em modelagem, percebo ali uma afinidade com o tema, mudo para a área de prevenção a fraudes e aí me apaixono, né? Galera de fraude aqui, costuma brincar, fala que o mosquitinho ali, né, o bichinho da fraude pica, você por algum motivo se apaixona pelo tema e aí começa a se embrenhar nessa carreira. E aí eu entro ali na área de fraude e passo por todas as áreas, né? Eu era analista júnior, aí sou promovido a coordenador, gerente, até no último momento ali no Citi em 2017, quando o Itaú começa a demonstrar o interesse da compra, né, que uma hora o Itaú compra o Citibank aqui no Brasil, eu saio do Citi, né, eu estava já gerenciando a área de estratégia ali do Citi, onde a gente tinha processos, políticas, controles, né? A gente acabava tendo uma área bem consolidada ali, olhando os business da Credit Card, que era cartões, a Citi Financial, que hoje já não tem mais, que era basicamente venda de crédito pessoal, e o Retail Banking, né, que a gente chamava que era o banco. Então eu olhava os 3 business. Em 2017 veio o Itaú, rolou aquela insegurança, não sei se eu vou para o bancão ou não, recebo um convite para ir para a Elo, né? A Elo ainda no início, né? A bandeira sendo ali rampada ainda. Minha funcionária era 000122, né? Então, éramos em 80 pessoas ali na bandeira e eu fui chamado para poder subir ali a estrutura de prevenção a fraudes do zero, né? Definir ali manuais, políticas, risco próprio da bandeira em relação à fraude e também prover os serviços ali de risco para os emissores e credenciadores do arranjo da Elo, né? Fico ali 3 anos, né? E ali eu tive uma mudança também, na verdade um crescimento de escopo, onde na metade ali com 1 ano e meio eu fui promovido a executivo e aí eu começo a fazer negócio também de risco. Então um pouco B2B ali, entendendo como
segurança não só mitiga risco, prevê perda, mas também viabiliza negócio, né? E aí eu tive esse papel duplo ali, que foi muito legal, aprendi muito com o time da Elo nesse período. E aí, depois de 3 anos, o Itaú me liga, né? Eu achei que eu tinha escapado ali na época do Citi. E aí ele me liga, falou: olha, tem uma oportunidade aqui, a gente quer dar uma modernizada na área, né? Conceitos como Security by Design, modernizar o jeito de produtizar, colocar segurança no ar, e a gente queria que você viesse fazer aqui esse trabalho com a gente. E aí, daqui a 3 meses, em janeiro, né? 2 meses, 3 meses, eu faço 3 anos de Itaú também, trabalhando aqui em modelo ágil, com todos os produtos da holding, né? Então, de Itaú BBA, ou seja, riscos de atacado, até IT, por exemplo, né? Contra pagamento do nosso banco digital, e todos os business que o Itaú tem no meio acabam ficando aqui no meu escopo atual, fazendo avaliação de risco, produtização, né? E colocando os produtos de pé com segurança. Então, acho que esse é o resuminho profissional aí, que já são 12 anos aí praticamente nessa vida de risco. Pô, cara, que bacana. É gostoso, né, poder compartilhar, entender um pouco dessa tua trajetória, porque isso vai refletir lá na frente das informações que a gente traz, né? Então é importante que a galera entenda, né, esse processo como um todo, para saber da onde sai, né, as informações da tua cabeça e como que são construídas as coisas, né? Se tratando de fraudes que tô vendo aqui pelo chat, não entro nessa área de especialização, mas eu acho que é um negócio que é bem movimentado, né? E a galera acaba gostando quando trabalha. Mas Exato. vamos lá, ô Victor, vamos começar a contextualizar um pouco para a galera, para a gente começar a falar sobre isso, porque é o seguinte, a gente vem falando durante todo o dia sobre a cibersegurança, numa forma geral, né? E uma coisa muito, muito evidente, né, que eu comentei numas entrevistas anteriores e eu quero reforçar nessa que a gente vive um processo de transformação digital eminente, né? Não tem como a gente correr disso, isso é natural, é uma ordem natural ali do ciclo evolutivo, eu acho que da população e do desenvolvimento dos países, das cidades, das pessoas como um todo, né? Beleza. Só que a gente sabe que por um bom tempo, conforme isso foi andando e evoluindo, né? A gente não tomava ciência dos riscos que a gente estava se colocando, né? E aí o cybercrime, na verdade, estava trabalhando por trás e, pô, ganhou uma proporção que hoje a gente tem que correr atrás do prejuízo. Eu falei essa frase algumas vezes por aqui. Beleza. Em meio a tudo isso, a gente foi citando alguns pontos aqui ao longo do dia muito importantes, né? Falamos sobre usuários, né? Que é um elo extremamente frágil e se tratando da área de fraude bancária, principalmente do que a gente vai comentar aqui, isso está muito diretamente ligado, né? Falamos sobre ferramentas, falamos sobre educação, né? E especialização, na verdade, nessa área. Falamos também sobre ferramentas, né, como um todo, que possam ajudar nesse processo como um todo. Falamos sobre legislação e agora a gente chega num ponto prático que, na minha visão, isso a gente vai falar um pouco do impacto, né? Não somente dos riscos, mas também entendendo um pouco do impacto que isso causa, porque às vezes a gente fala de cibersegurança de uma forma preventiva, né? Mas a gente não consegue visualizar o que aquilo pode ser prejudicial para mim como usuário final, que às vezes, pô, é um negócio corporativo, deixa a empresa se preocupar com a reputação dela. Não, peraí. Isso está diretamente ligado com pessoas e a gente ouviu muitos especialistas falando sobre isso, né? Então a gente trouxe um dado estatístico aqui, a gente vendo que, por exemplo, o Banco Central, ele registrou 739.145 indícios de crimes envolvendo o Pix de janeiro a junho desse ano, e foi 25.330 no mesmo período de 2021, ou seja, foi uma explosão, né, de 2.818%, né, em comparação com o ano passado, né? Então, essa informação mostra que a gente evoluiu muito no processo de transformação digital e no uso desse tipo de tecnologia, né? Só que, em consequência, a gente se tornou muito vulnerável e muito exposto, né? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer para a gente começar a debater um pouco esse tema é o seguinte: com essa tua experiência, toda a tua jornada que você tem visto, né? Quais têm sido esses golpes, essas fraudes que acontecem com mais frequência, né? E por que isso tem, como que isso tem acontecido tanto, né, na tua visão? Vamos falar de forma mais generalista e a gente vai afunilando aí ao longo da conversa, pode ser?
Pode sim. Aqui, Lucas, acho que você fez um panorama legal, e aí eu vou talvez num contexto aqui que seja o mais relevante para o movimento que a gente vê, né, de cibersegurança, o crescimento dos ataques, obviamente, da necessidade de mitigação e controle desse aspecto. Falando muito do sistema financeiro, que é mais minha praia, né? A gente está falando que o Brasil, querendo ou não, quando a gente se compara com outros países, muitas vezes a gente se coloca aquém, em vários aspectos, né? Contra países desenvolvidos, a maioria das vezes, né? A sociedade é melhor, é mais segura, tem um contexto ali de comparação. Quando a gente fala de sistema financeiro, na realidade, isso muitas vezes é até o contrário. O Brasil, dado até a hiperinflação há muitos anos atrás, né? A gente não viveu isso, a gente ainda não está tão nessa idade aí, mas dado isso, o sistema financeiro evoluiu muito no Brasil, né? Com liquidações ali muito rápidas, porque a inflação, né, fazia o dinheiro desvalorizar, a liquidação de cheque, né, a segurança de maneira geral. A gente sempre foi pioneiro em vários assuntos. Então, principalmente porque o nosso contexto também é permissivo, né? A gente sabe que a punição aqui no Brasil para crimes não é exemplar, né? A gente sabe que a probabilidade de ser pego é baixa, e quando é pego, realmente a punição ainda não é severa. A gente começa agora a ter leis mais embasadas para poder punir, né, crimes aí digitais, porque antes não tinha nem crimes previstos em lei. Normalmente você caía como estelionato, né, crimes ali que teriam alguma correlação. Então, o contexto de ter um sistema financeiro avançado e ter um contexto de sociedade que ainda tem uma impunidade latente fez com que o crime se desenvolvesse em cima do sistema financeiro no Brasil, né? Então, é algo que virou uma profissão, né? A gente acompanha aí o underground, né? Acompanha aí as ações e você vê que é uma profissão igual a minha, a sua, 8 da manhã o pessoal está acordado, trabalhando para poder fazer fraude. Então, acho que esse é o primeiro contexto que coloca a gente nesse cenário hoje de altíssima necessidade de profissionais de segurança. Qual que é a consequência disso? Ao longo do tempo, dado que a fraude se torna muito alta no sistema financeiro, o investimento, né, o mercado brasileiro era mais centralizado, né? 5, 6 grandes bancos. Agora a gente tem uma diversificação maior, mas a gente acabou fazendo o quê? Dado as altas perdas, o ROI de investir em prevenção era alto. Então se investiu muito em segurança, né? E a gente acabou fazendo com que as tecnologias de segurança no Brasil sejam de ponta. Então, todo banco hoje usa biometria facial, temos token, né, device, criptografia de todo tipo. Então, a gente realmente, quando comparado a outros países, as capacidades de segurança são altas, tá? O que acontece é que, diferente de outros países, nos outros países, pega o Reino Unido, alguém comete um crime, ou na China, realmente é preso, realmente é punido, né, muitas vezes muito severamente, e aqui não. Então, o que aconteceu? A gente subiu o nível tecnológico, Lucas, de todas as nossas defesas, né? Estou falando de maneira geral, né? Obviamente que tem falhas aí nas implementações, mas na média sobe o nível de segurança tecnológico. O que aconteceu? A gente, infelizmente, com toda essa tecnologia, todo esse investimento, não convenceu o fraudador, o criminoso, a estudar e arrumar um emprego, né? Ele falou, poxa, se eu não consigo fazer um tipo de crime, né? Ou seja, uma invasão ali tecnológica, né? O hacker ali, que eu brinco, né? Às vezes é romantizado, a criança de 12 anos, né? Genial, que invade um banco e tal, né? Na realidade não é bem assim, né? Esse tema é mais romantizado. O que acontece são grupos de pessoas aí criminosos, né? Que já estão nessa carreira, viram que a tecnologia aumentou, chipamos cartão. É um exemplo, né? Clonar cartão era super fácil, a gente chipou. A gente convenceu ele a parar de clonar cartão? Não, ele só começou a comprometer dado de cartão e usar na internet. Então, o que a gente fez foi migrar, né? Eu brinco que fraudador é igual água, né? Você move ele, você sobe a defesa de um lado, ele simplesmente escoa para o outro. E aí, quando a gente subiu o nível tecnológico, os fraudadores começaram a atacar processos e pessoas. Por isso que eu falei que o contexto que você colocou foi bem legal, porque no final do dia, hoje, um dos maiores problemas que a gente tem, né, respondendo a tua pergunta, é a engenharia social, né, que tem a ver, obviamente, começa muitas vezes com cyber, né, porque, e aí são áreas primas aqui, né, eu chamo também, a gente anda de mão dada, né, o cyber aqui, fraude, PLD, né, InfoSec, a gente acaba se complementando muito, até porque, muitas vezes, por exemplo, um ataque mais cibernético ali, ou um mais simplificado, um phishing, né, começa com phishing para coletar credencial, coletando credencial, eu acesso um cenário ali, talvez um ambiente logado, porém só de consulta,
namoro a sua conta, namoro os seus dados, te conheço melhor, para quando eu ligar para o Lucas, eu falo, Lucas, olha, o nome do seu gerente é tal, o seu saldo é tal, sua última transação é tal, aí você cria um elo de confiança com a pessoa, né, o ser humano, e ela entrega uma senha, entrega uma credencial, ou seja, você vê que o criminoso ele vai combinando ataques, sejam mais tecnológicos, com um pouquinho mais de refino, ou hiper simples, como uma ligação, ou eu roubar a sua foto no WhatsApp e começar a mandar mensagem para conhecidos para poder pedir dinheiro. Então você vê de alto grau de sofisticação até o mais baixo, mas hoje a gente deve ter aí, Lucas, cerca de 60%, 70% do nosso problema voltado para golpes de engenharia social, tá? Quando a gente fala de perda, tá bom? Então acho que esses são os dois grandes contextos, impunidade com alto nível tecnológico e aí chegando na migração dos fraudadores para o ataque aos clientes, né, aos usuários, como você comentou. Cara, interessante demais ouvir isso, e um dos pontos até que a Débora comentou aqui também no chat, eu vou até sair um pouco do escopo para a gente poder comentar disso que eu acho que é importante. Você falou sobre punição, né, legalmente, tratando desse assunto. Já não é de hoje, a gente fez alguns conteúdos, já conversamos com pessoas da área do direito digital, e a gente percebe que, de fato, a punição, né, ela é difícil de ser aplicada pela falta de conhecimento, né? Hoje, na tua visão, né, o que você acredita que poderia fomentar um pouco mais, né? A gente viu que, poxa, a Lei Geral de Proteção de Dados foi um passo a mais, que ajudou a galera a entender o que é a privacidade de um dado e tal. Mas hoje, na tua visão, né, se tratando principalmente de fraude bancária, porque a gente está falando de uma área que é extremamente sensível para todo mundo aqui, né? Pô, a gente vive num país onde a gente depende disso, não tem como. O que na tua visão precisa ser trabalhado melhor para que a gente comece a movimentar um pouco mais desse cenário? Será que talvez seria uma linha de tratar um pouco melhor a anatomia desse crime, o passo a passo? Ou será que a gente precisaria chegar em alguns pontos mais esclarecedores juridicamente? O que você tem visto e comentado no mercado, né? Você que está mais envolvido nisso, que possa ser uma saída, uma alternativa para esse tipo de melhoria? Olha, Lucas, eu adoraria, né? A gente também tem essa máxima em fraude, né? E segurança, não tem bala de prata, né? Então, acho que a resposta não é única aqui. Mas acho que uma coisa que acho que a gente até está fazendo agora, parte da conscientização, seja da população, seja dos sistemas que acabam orbitando esse cenário de crime cibernético, né? Acho que a primeira parte é conscientizar, sejam os profissionais, sejam os usuários. Então, à medida que isso fica claro, o nível de fraude que acontece, o nível de crime, né, acho que e entendimento sobre o impacto que isso tem, porque no final do dia, né, Lucas, muitas vezes a gente acaba não explorando, mas assim, quando a gente está trabalhando em fraude, em PLD, né, em cyber, esse dinheiro que os criminosos acabam conseguindo, movimentando, eles vão para droga, tráfico de pessoas, né? Tem uma série de outros crimes que, se você parar para olhar pelo contexto humano, pelo prisma mais humano, são até mais graves do que um prejuízo financeiro, né, de uma instituição, né, que acaba fomentando outros crimes. Então, acho que a primeira parte é conscientizar, né? A segunda parte, Lucas, que eu vejo algum movimento, acho que o Pix popularizou muito isso, né, que veio um meio de pagamento novo, né, um tanto quanto revolucionário, à medida que começam a ter estatísticas como a que você descreveu, o próprio Banco Central sendo muito transparente quanto o que está acontecendo, né? Os volumes ali do Pix, cenários. A gente viu aí, dados os cenários de sequestro Pix, né? Que aconteceu muito, saiu na mídia, né? Saiu muito no Datena ali e tal, né? Que estava acontecendo esse tipo de crime e tal. Cria consciência, como eu falei, da população e começa a ter reclamação em Procon, no próprio Banco Central, né? Em órgãos ali que acabam buscando, tem como propósito defender os usuários, os clientes, né, as pessoas dentro aí do arranjo comercial que a gente pode ter no sistema financeiro. À medida que isso acontece também, o impacto ocorre e esses órgãos começam a atuar, a lei, né, até os deputados, eu não sei se você vai lembrar, no meio do cenário de ataque do Pix, com sequestro Pix, assalto Pix, né, muita gente estava falando, a Câmara dos Deputados chegou a colocar pauta para votar, fechar o Pix em São Paulo durante um tempo,
até que fosse tomada alguma medida, né, mitigatória ali do risco, né? O PROCON também notificando ali as instituições. Então, à medida que isso acontece, que eu falei, a conscientização, infelizmente, o impacto, ou seja, a dor faz o pessoal se mexer, e aí agora a gente tem que começar, eu acho que acho que tem até um gap ainda nosso como comunidade e tal, de fazer uma força junto ali os deputados, que realmente têm poder de poder passar leis, escrever leis, conscientizando e ajudando eles a fazerem isso. Por quê? Normalmente, o sistema legal, ele trabalha defasado, né? As coisas acontecem, a tecnologia avança, e geralmente a lei não está logo atrás, ela demora algum tempo até ter algum caso julgado, sendo penalizado. Aqui no Brasil, a gente sobe as 3 instâncias, e a gente bem sabe o quão lento é o processo. Então, até a gente ter um trânsito em julgado em 3ª instância para gerar jurisprudência de que um crime cibernético agora tem uma penalidade XYZ, é demorado. Só que não é porque é demorado também que a gente vai ficar parado ou não vai fazer. Então, acho que para mim, tentando responder sua pergunta, conscientização, levar os impactos aos órgãos competentes, e acho que a gente, como comunidade, ainda tem oportunidade de trabalhar melhor junto aos nossos legisladores aí na construção e na modernização das nossas leis quanto à cibersegurança. Você falou uma palavra fundamental. A gente como comunidade, nós como comunidade, a gente tem esse papel. Porque não adianta a gente ficar fomentando, trazendo informação se a gente não parte para a prática. E a gente percebe que isso pode ajudar muito a até gerar oportunidades, né? Porque aí a gente entra num âmbito técnico, né? Porque a gente tem... muitas das pessoas que estão acompanhando esse nosso conteúdo são profissionais da área técnica de tecnologia ou de cibersegurança de fato, que implementam recursos, ferramentas, processos ali dentro dos ambientes para que isso mitigue, né, esses riscos que acontecem. E aí eu vou puxar um gancho para uma próxima pergunta, Victor, que assim, eu acredito que dentro da tua experiência você tenha desenvolvido, né, uma metodologia, um processo, né, mínimo ali que seja, né, para poder começar a mitigar todas essas fraudes e o que vem acontecendo aí nesse cenário bancário. Se tratando tecnicamente agora, né, o que tem sido um ponto prioritários, né? Quais são os bullets mais importantes que vocês têm citado tecnicamente para envolver dentro do processo aí dessas fraudes, né? Para evitar os riscos bancários nesse cenário? Olha, Lucas, uma coisa que, antes de entrar talvez em exemplos tecnológicos, tá? Uma coisa que é importantíssima em prevenção à fraude é o conceito de camada, né? A gente chama o conceito de cebola, né? Que é aquela ideia de quem tem um não tem nenhum, né? Ou seja, na realidade, o que hoje é mais eficiente quando você busca ter uma estratégia densa, né, robusta de prevenção à fraude, são a estratégia das camadas, né, dos pilares que a gente fomenta muito, né? Ou seja, a gente está falando aqui basicamente de 4, né? Prevenção, ou seja, tudo que a gente trabalha para evitar que uma fraude comece a acontecer. Detecção, que é tudo que a gente está fazendo ali, que percebe que uma fraude está acontecendo e a capacidade de atuar rapidamente e mitigar o dano, o estrago, né? Dado que a gente parte do conceito de que nenhum sistema é 100% seguro, sempre é possível ter, né, alguma falha de alguma forma. Então, eu não posso investir só em prevenção, preciso ter a segunda camada, que é caso a prevenção não funcione, a detecção está ali para perceber. Terceira camada, remediação. Ou seja, aconteceu a fraude, aconteceu a perda. Inevitável, alguma fraude vai acontecer, né? Se alguém conseguir fraude zero aí, você me fala que eu também vou querer entrevistar, tá, Lucas? Que a gente ainda não viu esse unicórnio presencialmente, tá? Então, sabendo que tem essa fraude... dia. Exato. Sabendo que tem a fraude vai acontecer, quais são as estratégias de remediação? Ou seja, aconteceu a fraude, vamos recuperar esse dinheiro, né? O que a gente vai fazer em relação ao fato consumado? E, por último, repressão, né? Cabe aqui alguns exemplos para poder tangibilizar. Prevenção. Poxa, colocar chip no cartão é uma estratégia tecnológica de prevenção. Eles clonavam a tarja, que era super frágil, eu coloquei um chip criptografado, né, assinado ali pelo emissor e a embolsadora, e eles não conseguem mais clonar. Então, prevenir que tivessem clonagem de cartão. Isso evita que ainda tenha fraude de cartão? Não. Por isso que a gente tem o pilar de detecção. Então, eu começo a ver ali transações que saem do comportamento habitual do Lucas, né? Lucas gasta ali cerca de 50, 100 reais por dia,
do nada, no último dia, 50 mil reais, comprando coisas completamente fora do padrão. E isso mora no pilar de detecção. Por exemplo, motores de detecção online real-time. É uma baita de uma ferramenta hoje em dia para você ter capacidade de decidir imediatamente, no momento. Municiado do quê? Machine Learning. Machine Learning de behavior comportamental, ou seja, entender o comportamento transacional do usuário, seja da transação financeira, seja da navegação, da utilização do device, por exemplo, né? Então, isso mora aqui dentro para a gente poder detectar. Remediar, né? Como eu falei, recuperar valores. Invadiram a conta do Lucas, levaram o dinheiro embora via Pix. Poxa, temos o MED, né? O MED, ele é o mecanismo especial de devolução. Para que ele serve? Caso o dinheiro vá embora ali da conta do Lucas, a gente ainda pode solicitar o estorno dessa transação, mesmo que ela já esteja no banco destino. Então, olha aqui uma estratégia de recuperação relevante. Muito dinheiro volta depois que a fraude aconteceu. Eu nem preveni, nem detectei, mas consegui fazer com que o fraudador não levasse o dinheiro embora. Sucesso para a gente, insucesso para o fraudador. E, por fim, repressão, que passa por ações policiais, né, abertura de inquérito, aí, auxílio até dos órgãos competentes para poder atacar, e monitoria de underground mora aqui também, né, a gente poder fazer uma contra-inteligência que mora na repressão. Então, quando você combina tecnologias numa arquitetura de decisão em camadas, por mais que a primeira camada fale, exemplo simplificado, o muro da sua casa. Você tem um muro de 5 metros de altura na sua casa. Quantos bandidos olham e falam, cara, não vou nem tentar pular, porque olha o trabalho que vai ser. Você nem consegue medir o benefício do muro, mas você tem o muro, né? Agora, alguém decide pular um muro. Como é que eu pego ele aqui dentro? É um cachorro, é uma câmera? Vamos investir numa câmera para poder ver o que está acontecendo, né? Recuperação, ele levou o dinheiro embora. Poxa, chama a polícia, prende o cara, pega o dinheiro de volta. Então, essa estratégia combinada, agora, trazendo para a nossa realidade, biometria facial, biometria de voz, biometria comportamental na prevenção, motores online real-time, machine learning de todos os tipos, né? Buscando aí lifts estatísticos de decisão, processos, né, de análise de causa e efeito da fraude, e aí monitoria de underground e ações policiais. Então, acho que a combinação ideal, Lucas, que eu sempre recomendo é a composição tecnológica, processos e políticas nos 4 pilares. Por exemplo, vou te dar um exemplo que não tem nada de tecnológico. O Lucas quer lançar um produto, hiper arriscado, e aí o Vitor, como risk manager, fala, Lucas, cara, vamos colocar um limite de transação aqui? De vez em poder fazer R$1 bilhão, vamos botar em 5 mil reais, 90% das suas transações já passam e a gente evita alguém aqui querer vir ficar milionário do dia para a noite. Isso já reduz a atratividade absurdamente do teu produto através de uma política. Você não gastou R$1 de tecnologia, basicamente, aqui, operacional, contratou seres humanos, você define uma política, até de maneira simplificada, bota um hard code ali no limite, né, nessa hipótese simples que eu coloquei, e você já limitou muito a sua exposição ao risco. Então, política, processo e tecnologia combinado nos 4 pilares é o que eu recomendo para uma estratégia de prevenção robusta, tá, Lucas? Cara, que perfeito isso, porque não sei se o pessoal que está acompanhando a gente aqui sabe, mas a Start ela tem um trabalho muito forte com pequena e média empresa, né? E parte também da gente fomentar que seja feito um trabalho de gerenciamento de risco, ter isso como base fundamental para eu criar uma estratégia de identificação, de recuperação, de detecção. Isso são coisas que a gente vem falando em vários outros conteúdos também, para que a pequena e média empresa também consiga, né, acompanhar todo esse processo, porque ela também tem sido uma porta de entrada para muitos das vulnerabilidades aí que vem acontecendo, né? E falando sobre isso, eu vou aproveitar um caminho aqui legal para a gente, porque assim, quando a gente fala de grandes corporações, como que você atua, já existe uma mentalidade, uma cultura de investimento em tecnologia para prover, né, esse tipo de facilidade, de proteção, de prevenção. Ok. O quanto isso você vê, né, no cenário atual que tem, de fato, incentivado com que as outras empresas, as pequenas, as médias empresas que estão nessa cadeia, também invistam? Você acha que tem tido uma abertura ou ainda há uma relutância muito grande? Se há uma relutância, você acha que isso vai mudar para o próximo ano? Olha, Lucas, eu não sei se é uma relutância ou uma resistência, tá? A tua pergunta é complexa, eu vou tentar pegar um aspecto dela.
Quando a gente pensa em Beleza. pequenas e médias empresas, que você colocou bem, e obviamente, comparado com uma empresa como a que eu trabalho, que obviamente tem ali um budget importante para poder fazer, até porque a gente está num business de confiança, né? Que é uma coisa importante, né? A gente fala de segurança, mas segurança, na realidade, o que está embedado no nosso business é criar confiança. Cibersegurança, prevenção à fraude, é o business de confiança, né? Então, investir nisso é investir na confiança do cliente no teu produto, e se ele não confia, ele não usa, né? Então, acho que esse é uma premissa super importante. Então, quando a gente pega e coloca esse tipo de contexto para pequenas e médias empresas, elas talvez ainda não estão tão expostas quanto as grandes, mas hoje uma brecha, um ransomware, por exemplo, e travar todas as máquinas ali da empresa, para uma pequena empresa, talvez ela quebre. Então, assim, e qual que é a barreira que eu vejo, e acho que a gente, como estrategista de segurança, tem como ajudar? Custo. Não é que o executivo dessas pequenas e médias empresas não quer ou não entende a importância. É que muitas vezes, entre decidir que o budget vai para fazer o MVP do produto ou colocar o MVP da segurança, ele prioriza ter produto. Do que adianta eu ter só o muro da casa e não ter casa? Né? Então tem um ponto ótimo aqui para a gente encontrar. Eu acho que aí, voltando para o tema, né, o custo. A gente tem que ser capaz, por isso que eu falei dos 4 pilares, política, processo e tecnologia, porque muitas vezes você pode resolver um problema de cyber ou mitigá-lo, né? Resolver acho que não existe, mas mitigá-lo com um menor investimento. Como é o que eu te falei. Poxa, ó, Lucas, compra biometria facial de voz e finger, mais motor, e que tal você só começar o MVP do produto com um limite mais baixo? E você atrasa um grande investimento. Então, assim, não estou dizendo, obviamente, que é uma bala de prata, né? Já botei que essa premissa não existe, mas eu acho que para pequenas e médias empresas é importantíssimo que os estrategistas, né, vocês como fomentadores aí, providers nesse ecossistema, ajudar esses executivos a ponderar, fazer uma estratégia risk-based e cost-based. Porque a hora que você combinar essas duas coisas e ele vê que é viável estar minimamente seguro dentro do budget dele sem prejudicar o avanço da empresa, isso começa a ser facilitado. Então, assim, de novo, acho que não exaurir a tua pergunta, mas esse é um aspecto que eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar, né? E acho que uma conscientização, Lucas, que eu queria acrescentar nesse comentário é aquela também outra máxima de fraude, né? Eu gosto de ficar usando essas frases assim que acho que explicam bem. O nível de segurança do ecossistema é o nível de segurança do elo mais frágil. Isso posto, mesmo que eu esteja num arranjo onde tem grandes bancos, mas eu tenho uma fintech pequenininha, como num Open Finance, num Pix, que é um ecossistema conjunto. Se a gente tem todo mundo com alto nível de segurança, mas tem um elo que está muito mais baixo, onde o cara, né, por onde a água vai passar, onde o fraudador, o criminoso vai entrar? No elo mais frágil. E também prejudica quem está protegido. Porque você, em teoria, confia no participante daquele ecossistema. Então, é importante que a consciência seja, primeiro, para você evitar danos à sua própria empresa, mas também entender sua responsabilidade pelo ecossistema. Ou seja, não viabilizar ataques a outras instituições porque você não tem o mínimo necessário. Então, acho que, combinando esses dois aspectos, acho que você começa a resolver esse teu desafio, tá? Cara, eu acho que foi numa linha, assim, muito, muito próxima daquilo que eu esperava, né, ouvir de você, e eu acredito que tá muito dentro daquilo que a gente vem falando por causa disso, né? Eu preciso entender que às vezes são processos simples, porque às vezes o que a gente tem muita troca aqui é que eu coloco toda a minha estratégia, as minhas expectativas em cima de uma ferramenta, por exemplo, e não é sobre ferramenta, né? Ferramentas, recursos tecnológicos são pedaços dentro de um todo, de uma estratégia. A gente falou sobre estratégia de defesa também em outros cenários aqui, mais tecnicamente, né? Mas agora a gente entra num cenário bem mais abrangente, que envolve o usuário final e que a gente pode, né, simplesmente tratar de uma resolução de um problema com uma ação simples, como você comentou, né, de uma política estabelecida lá. E isso eu quero muito firmar aqui nessa nossa fala, nessa parte agora, para aquele prestador de serviço que às vezes, poxa, eu não sei o que eu faço, meu cliente...
poxa, a gente tem que fazer uma correlação, como você falou, entre custo, entre risco e tudo isso fazer parte do core business dele, né? Então, cara, acho que muito legal ter ouvido de você todo esse ponto. Eu vou colocar uma pergunta aqui que fizeram no chat para a gente não estender muito e não conseguir responder. Olha só, o engenheiro perito Peterson, como estava correndo a fraude dos investimentos, CDB, cartão de crédito? Open Finance melhorou ou piorou a questão da segurança interna do banco? Legal, acho que o Open Finance é um tema que ainda está novo, né, e sendo expandido. Então, assim, o Open Finance em si, né, ele é um ecossistema, né, vou falar peisado aqui, que garante uma interoperabilidade entre as instituições financeiras, né? Quando a gente fala de fase 2, é para compartilhar dado, e fase 3 é a iniciação de pagamento, né, onde a gente tem atualmente o Pix habilitado dentro do ecossistema do Open Finance. Primeira afirmação. Tivemos riscos novos com a criação do Open Finance? Não até o momento. O que eu estou falando de risco novo? Alguma modalidade de fraude que a gente não tinha visto? Algum ataque novo? Não, basicamente a gente viu migração de ataques conhecidos utilizando o contexto do Open Finance, como, por exemplo, engenharia social, só que agora eu uso, olha, para compartilhar seu dado, né? O Pix tem a questão das chaves ali, e-mail, telefone, que facilita um pouco aquelas histórias tristes que os fraudadores contam. Então, primeira coisa não vimos novas fraudes, tá? Basicamente, migração das fraudes existentes. Um segundo ponto é que a forma como a gente colocou, né? Eu sou coordenador do GT de prevenção a fraudes do Open Finance, né? Aqui no Brasil. Então, tô bem na pauta. A forma como a gente construiu a parte de segurança, obviamente que a gente se baseou em UK, né? Open Finance a gente utilizou os protocolos ali, o Alt2, OpenID, FAP, né? A gente usou os protocolos ali de segurança standards já utilizados, pegamos o PSD2 ali europeu, né? Que são as políticas de payments ali da Europa, como benchmark, e a gente, obviamente, fez aquela jabuticaba, né? Atualizou para modelo Brasil, porque o risco UK é diferente do risco Brasil, né? E aí a gente reforçou esses protocolos, os procedimentos, e garantiu um alto nível de segurança. Então, hoje é tranquilo dizer que as jornadas de Open Finance são super seguras. Eu vou dar um exemplo, tá? De parte das camadas aqui, tá, Lucas? Entrando no conceito que eu falei de prevenção. Tranquilo. O que a gente implementou aqui no Brasil no Open Finance? O conceito do redirect. O que é o redirect? Toda vez que você está numa instituição e você quer trazer dados de outra, ou iniciar uma transação em outra, você faz todo ali o preenchimento, né, a definição do que você quer fazer, e você é migrado para a instituição detentora do dado da conta para que você se autentique lá dentro. Então, o nível de segurança do Open Finance é análogo ao nível de segurança existente da sua instituição. Então, a gente não criou risco novo. Então, isso é algo que é extremamente importante deixar claro. Então, não vimos aumento ou incremento de fraude, basicamente migração de fraudes existentes e conhecidas, tá? Ótimo. Isso é um dado positivo, né? Esse fato positivo, da gente... Botamos um produto novo no mercado com um nível de risco análogo ao já existente. Uma coisa que é legal a gente pensar sobre isso é que é o seguinte, talvez o fato da gente ter acelerado bastante o processo de transformação digital por conta da pandemia, novas tecnologias como o Pix, por exemplo, ajudaram a gente a ter uma visibilidade maior, o que trabalhou muito a questão aí dos riscos, né, da mitigação desses riscos. A gente partindo já para um cenário final, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você acredita, né, se tratando dessa gestão de riscos como um todo, que existam algumas, como que eu posso colocar aqui, alguns desafios ainda que a gente precisa mitigar, né, além da conscientização, falando mais de tecnologia, existe de alguma forma que a gente possa fazer para que a gente reduza isso num cenário técnico, né, além de todos os pontos, os pilares que você falou? Você enxerga alguma outra nova tecnologia que a gente possa, nova que eu digo, talvez não nova de novidade ser lançada, mas de que o pessoal tem investido pouco nisso, que seria interessante para as organizações aderirem para poder mitigar também esses riscos com fraudes e tudo mais? Existe alguma coisa que vocês têm recomendado nesse sentido?
Acho que aqui, Lucas, não é nem algo que ainda não está sendo investido, está, mas acho que a gente tem um longo caminho a perseguir, que é investimento em dados. A gente já passou daquela frase batida de dados é o novo petróleo, tal, já sabemos disso, né? Não é nenhuma novidade. Obviamente que tem toda uma migração, né? Uma evolução das grandes instituições, médias, pequenas, em relação a isso, mas dados se democratizou muito. E qual que é a beleza de investir em dados? Ele te ajuda em todas as etapas do seu produto, do seu negócio. Seja nas 4 camadas, seja para poder melhorar uma tecnologia, seja para melhorar um processo, seja observability, né? Que a gente tem que colocar para acompanhar se tem desvio de comportamento, seja de aplicações técnicas ou utilizadas pelo usuário. Então, acho que uma coisa que o ROI sempre vai ser positivo é investir em dados. Então, machine learning, né? E aí, dados, entenda, captura de dados, tá? Vou todo o stack aqui de dados, né? Ou seja, coleta de sinais digitais, seja, sinais onde o que o Lucas usa, como usa, obviamente, respeitando a LGPD, apesar da gente ter o legítimo interesse ali como contexto quando a gente fala de prevenção à fraude, né? Mas sempre buscar conscientizar e coletar o opt-in do cliente é sempre benéfico, né? Então, coletar sinais como geolock, comportamento de uso, biometria comportamental, coletar. Segunda parte, storage disso de maneira adequada e organizada, né? Faz um ETL, deixa esse negócio arrumado ali, disponível para uso. Seja para modelagem, fazer um modelo mais complexo, né? De médio e longo prazo de aplicação. Seja para estratégias táticas rápidas, ou seja, estudos ad hoc para um ataque no dia que o dado está near real time disponível e você pode tomar uma decisão rápida e evitar um problema maior. Seja observability, né, que eu falei, ou seja, poxa, dashes ali, near real time, onde você acompanha o comportamento, né, o desvio de comportamento esperado das suas aplicações, né, seja relatórios, reportes, ou seja, dados, se você constrói essa arquitetura de maneira adequada, depois você tira benefício em vários pontos do teu processo, até para municiar tecnologias, né? Muitas vezes você compra um motor, legal, ele consegue lá provar, negar ou derivar uma transação, mas com qual eficiência? Se eu estiver impactando demais o meu cliente, e hoje em dia uma área de prevenção a fraudes moderna não pode mais só reduzir perda, ela tem que viabilizar negócio e garantir a UX do cliente. Não adianta eu pedir 50 senhas, 30 biometrias, parar a transação a cada 5 minutos. Essa experiência pobre, né, ruim, vai espantar o cliente e a gente não vai, né? A fraude vai ser zero porque é zero de faturamento. Então, a ideia é que com dados em fraude você não só mitiga risco, né, reduz perdas, mas também consegue garantir uma melhor experiência para o usuário. Então, minha sugestão, minha dica aqui, minha recomendação mora em investimento em dados. Não tem erro, tá? Que legal, show de bola. Eu acho que isso é uma coisa importante mesmo, porque além da gente estar, né, num momento onde a coleta de dados está em evidência, né, e o tratamento disso também, é mais fácil a visualização do que é possível ser feito, como você está me dizendo agora, né? A gente consegue trabalhar e até mitigar riscos por conta da informação, poxa, né? A gente já sabe lá que os dados processados, eles se tornam informação, isso dá conhecimento que se torna sabedoria. E até conseguir, né, budget, né, Lucas? Porque assim, quem está dentro das instituições, é fácil conseguir orçamento para investir em segurança? Quantos memes a gente tem, né, brincando com a gente ali de investimento em cyber, em segurança, essas coisas, né? Agora, verdade, se você tem dados, fatos, que demonstram o risco de maneira tangível, fica muito mais fácil você argumentar um investimento, né? Trazendo para a ideia do nosso ROI ali, né? Perda evitada sobre a perda efetiva, que você perde de dinheiro, mais o custo de prevenir. Porque você concorda que o custo de prevenir, por isso que eu falei do cost-based ali, adianta eu perder 0, gastar 20 para perder 0 e ganhar só 10? Eu estou jogando o business para debaixo d'água. Tá errado. Então, quando você pondera pelo ROI ali, isso faz uma baita diferença quando você se baseia em dados e vai argumentar até pleito de budget. A gente sabe o quanto a gente sofre para poder convencer, né, a liberar ali todo o orçamento para a gente fazer as coisas que precisa. Então, dados ajuda até nisso.
Pô, cara, sensacional. Vou aproveitar aqui, ó, um comentário do Diego. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que estão acompanhando que se interessam também por essa área de fraudes, né? Como um conselho aí, aquela dica de camarada, o que você poderia dizer para quem está interessado, né, para se aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos? Não, acho que não só tecnicamente, mas também como carreira mesmo. O que você poderia deixar de conselho aí para essa galera? Olha, acho que primeiro uma parte de human skills aqui, tá, Lucas? Assim, a área de fraude, e foi uma das coisas que eu me apaixonei aqui, é assim, quase que exige, né, assim, profissionais curiosos, né, resilientes, né, porque pensa que nessa carreira a melhor notícia que vai dar pro seu chefe é perdemos menos dinheiro esse ano, tá, chefe? Né, a gente não bate meta, não sobra dinheiro, né, a gente tá sempre trabalhando ali, então ter essa resiliência é super importante, né? Então, acho que curiosidade, resiliência, criatividade e empatia, tá? Criatividade por quê? Olha com quem você está brigando. Olha o que os fraudadores inventam todo santo dia para você pegar e se adaptar. Então, assim, você tem que ter essa curiosidade de sair estudando e aprendendo, porque é aprendizado continuado aqui em fraude constante. Se você parar 1 mês, 2 meses, você está atrasado, né? Resiliência, vai tomar porrada, não duvide, vai ter, né? Criatividade, você está competindo com milhares de fraudadores extremamente criativos que vivem disso, né? E quando eu falo de empatia, é um pouco tem o hacker ético, né, Lucas? Mas também tem o fraudador ético, que é assim, como é que eu faço exercício de empatia com o bandido, com o fraudador e antecipo o movimento que ele vai fazer? Então, acho que a primeira parte é human skills, né? A segunda parte aqui, tentando para um pouco mais de hard skills, de novo, dados. Mas aí aqui já é arroz com feijão. Não tem área, né, especializada que hoje você não tem que ter pelo menos ali, vou chamar de bancos de dados zero. Pô, saber pedir, saber entender como os dados se relacionam e tal. Então, acho que isso é um hard skill super importante. Quant, né? Entenda matemática, estatística. Você tem que ter fundamento para poder pegar e trabalhar, seja os dados, seja as suas informações. Então, outro skill extremamente importante de ter, tá? Tanto o dados, a manipulação, ou pelo menos a gestão ali de dados, e uma parte matemática para, no mínimo, interpretar um modelo de machine learning, entender o quanto ele pode dar de lift ou não. Não estou nem dizendo para você ser um modeleiro, né? Puta, vou ali fazer o modelo da NASA lá, não. Não é isso, mas minimamente você tem que ter a capacidade de dialogar com pessoas com esse skill, porque dentro de fraude você vai precisar gerenciar isso, né? E aí, uma coisa que não tinha até então, Lucas, e agora tem, cursos especializados em fraude. Tá? Eu até estou participando ali, estou como instrutor, tem uma academia que foi criada para poder instruir justamente em prevenção à fraude, que é uma coisa que até então não tinha, né? A gente tinha ali os cursos de bandeira, né? A bandeira tinha a Master, a Visa, ali tinha a Elo. Quando eu estava lá, eu ajudei a construir a Universidade de Elo, mas são cursos menores, mais superficiais, né? 8 horas, 16 horas. E agora a gente tem aí a comunidade, né? Eu faço parte ali, criou essa academia para poder fomentar e formar profissionais altamente especializados em fraude. Então, pela primeira vez, a gente pode falar que temos uma escola de prevenção à fraude aí disponível para quem se interessa, tá? Pô, que bacana. Depois, se você quiser divulgar pra gente, a gente coloca, porque surgiram grupos, né? Por conta desse evento, a gente coloca lá para o pessoal conhecer, participar, se for o caso, né, investir, fazer parte aí dessa escola, que eu tenho certeza que vai ter muita gente se interessando por isso. Vitor, cara, chegamos aqui no nosso horário. Pô, eu já falei isso para todo mundo, tá passando voando, porque é tanta coisa que a gente pode perguntar e falar, e é tão bom ouvir de quem tá 100% envolvido e tem se debruçado e se dedicado e feito um trabalho com excelência, né? Porque a gente percebe pela tua trajetória, pelo teu conhecimento, que você tem prazer em executar com excelência, e isso é muito bom, né? Para quem tá entrando, para quem tá conhecendo, para quem tá fomentando. Então, assim, muito bom, Vitor, eu agradeço demais, foi um prazer enorme aqui em nome da Start. Eu quero dizer que, poxa, se você der abertura, teremos vários outros convites para fazer, para a gente conversar mais, fazer mais bate-papo, se aprofundar, né? Porque, poxa, a gente fica muito no raso aqui, 1 hora é pouco, né? Mas é que a gente veio também de um dia grande aí, longo de conteúdos. Mas, cara, te agradeço demais, né? E, poxa, espero que possamos conversar novamente em breve.
Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite aí da Start. Legal saber que vocês estão fazendo essa ação, né? Passaram aí o dia inteiro, eu tô vendo aqui no ao vivo, aqui 10 horas falando de segurança. Então, obrigado a vocês também por fazer isso. Indiretamente, eu tenho certeza que isso me auxilia no meu dia a dia, né? Eu tenho menos fraude porque vocês estão fazendo isso e fico completamente à disposição aí para um próximo bate-papo, tá bom? Pô, cara, agradeço demais. Top demais a tua participação. Valeu, Vitor. Até a próxima. Valeu, abraço, tchau, tchau, gente.